Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começando aqui mais uma live na nossa página hoje para falar sobre um tema muito importante, tá? Que seria sobre a questão de vistos. Eu convidei uma pessoa muito especial para participar do nosso evento hoje, que é a Renata Oliveira, da empresa de visto e imigração Go North. A gente está muito animado com a presença da Renata hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante a live para tirar dúvidas em relação aos programas da UCW. Claro que eu vou falar um pouquinho dos nossos programas. Falar também sobre... A Renata vai falar muito sobre a questão de vistos, processos de imigração, né? Como seguir para todos... Como seguir seu projeto para o Canadá. Então eu espero que vocês aproveitem bastante. Olá, Renata, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo perfeitamente bem. E você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo certo com você? Tudo já e vocês aí? Tudo ótimo. Tava falando um pouquinho, pessoal, antes de você entrar, sobre a nossa live de hoje. Até deixei o tema aqui, né, que seria como a gente divulgou bastante como estudar no Canadá, essas oportunidades que hoje a gente tem em relação aos programas da UCW. A gente trouxe você aqui, primeiramente queria agradecer seu convite, participar do nosso evento hoje, mas a gente trouxe você aqui, como a gente conversou, para falar dos diferentes tipos de visto, falar um pouquinho do processo de imigração, como é que o aluno pode se preparar em relação a todos esses trâmites, né, necessários ao projeto de estudar no Canadá. Então eu queria que você, Renato, em primeiro lugar, se apresentasse um pouco, falasse quem é você, qual é o seu trabalho, contar um pouquinho da Go North, para que a gente possa começar. Então, gente, boa tarde. Aqui é tarde ainda. No Brasil provavelmente já é noite. E aqui são 7 horas. Pois é, aqui 3 horas da tarde. O dia tá lindo, sol maravilhoso. Parece Que assim bom. que o verão vai durar o ano todo. Então, a GoNorte começou em 2017. Eu sou uma imigrante, eu vim para cá em 2011. E aí a ideia era, tipo, ajudar os amigos, ajudar os conhecidos a virem. E foi criando o corpo. A gente foi se profissionalizando, a equipe cresceu, a demanda foi muito grande. O nosso foco sempre foi vistos e processos de imigração, ajudar as pessoas a virem para cá da maneira mais segura, eficiente. E a gente Com começou a certeza. trabalhar com isso em 2017, foi dando certo, foi crescendo. E hoje a gente está com dois pontos, né? Que é um em Vancouver, onde eu moro, em British Columbia, que fica na parte oeste do Canadá, e tem em Toronto, que fica no outro lado do Canadá, na parte leste. Então a gente meio que abrange tudo. A gente foca bastante em ajudar as pessoas a virem com visto, e esses clientes que vieram com visto acabam aplicando para a imigração depois, e foi daí que a empresa foi surgindo e crescendo. Então, a gente se especializou muito nos processos de vistos temporários, que é estudante, trabalho, visitor, e nos processos de imigração. O que a gente mais faz são os processos de imigração para British Columbia, para Ontário, mas a gente também atende outras províncias do Canadá. Mas por que a gente pega mais essas duas províncias? Porque, como você deve saber, são as províncias mais buscadas pelos brasileiros. E por que Vancouver é tão buscada assim pelos brasileiros? Bom, além de ser uma cidade lindíssima, é um lugar onde a temperatura nunca é muito quente e nunca é muito frio. Então, a gente raramente tem temperaturas muito baixas. E isso atrai bastante os brasileiros. Com certeza. Principalmente pessoas como eu, que vim da Bahia, do Nordeste, eu não Eu queria também, vir. sabia? Eu sou de Salvador. Eu também, Renato, que legal. Então, eu não queria viver muitos anos em um lugar que tivesse temperatura muito baixa. Então, acabou que de vir para cá. Outro ponto positivo que eu acho de British Columbia, assim, não só por trabalhar com vistos e processos de imigração, eu tenho muitos conhecidos, eu fiz muitas amizades com pessoas que vieram para cá, e todas vieram, estudaram, entraram no processo de imigração e viraram residentes, porque os processos de imigração daqui são muito acessíveis. E acessível, gente, significa assim, não é que seja fácil, você chegou, aplicou, não é isso, Com mas certeza. é possível você aplicar. Você vindo para cá estudar, fazendo o projeto todo certinho, você vai ter um acesso aos programas de imigração.
Então, o que a gente faz, basicamente, é orientar as pessoas em como vir para cá. Um dos serviços da Gol Norte que mais tem saída e tem dado certo é o serviço de análise de perfil. O que, que significa isso? Significa que você está com seu planejamento, você está começando a pensar no Canadá. Quando eu vim para cá, Diego, que eu falei assim, estou aplicando para o Canadá, as pessoas falavam, Canadá? Mas o que, que tem no Canadá? Tipo, você vai morrer de frio, vai virar pinguim. Muita gente não conhece, né? Nem Tem um desconhecimento sabia. muito grande em relação ao destino, as possibilidades que o governo canadense oferece, né? Os diferentes tipos de imigração, tudo isso. Exatamente. Então, assim, há 10 anos atrás era muito pior, ninguém sabia nada. E aí eu Sim. vi para cá e começou a despertar nas pessoas, né? E eu conheci bastante, assim, do começo ao fim, por ter sido eu mesma, assim, que acompanhei meu processo todo e tal. Eu vi o quanto que o Canadá, ele favorece, beneficia quem quer vir morar aqui. Ele te dá as ferramentas que você precisa para ficar aqui. Então, é um processo super acessível. De British Columbia é um processo tranquilo, que Com dá para você certeza. fazer se você fizer esse planejamento. Então, o planejamento é a base. Você vai para a análise de perfil, você conversa com a gente, com um dos consultores da Gonorte. Eles vão entender qual é o seu projeto. Eles vão ver se tem a possibilidade de você aplicar direto para a imigração ou não. O que a gente tem visto é que o sorteio do Express Entry, que é um dos processos, é um sistema que engloba 3 processos de imigração, ele tem tido a pontuação, a nota de corte muito alta. Então, para quem está no Brasil sem uma experiência no Canadá, sem estudo ou trabalho no Canadá, está sendo difícil a pessoa ter essa pontuação e vir direto como imigrante. Então, o que, que as pessoas têm feito? Elas vêm para cá, elas estudam aqui, pegam o PGWP, que é uma autorização de trabalho depois da Sim. graduação, e daí elas entram no mercado de trabalho e aplicam para a imigração. Então, essa análise de perfil, que é um dos serviços que a gente oferece, é para traçar exatamente toda essa estratégia. Fazer com que você tenha consciência de quanto que você vai gastar, do que você precisa, quais são os pontos fracos do seu perfil, o que, é que pode ser melhorado, o que, é que não dá, o que não tem jeito para Isso ser é de suma feito. importância, né, Renata? Você É, realmente poder ter uma assessoria como a de vocês para que você possa identificar, né, pessoal, todos os seus pontos fracos e fortes antes do momento da aplicação, para que você tenha uma assessoria de uma empresa como a GoNorte, que é totalmente especializada nisso e que vai ajudar você desde o momento que você está pensando, como a Renata está falando, na análise do perfil. Se eu não me engano, é algo que até vocês fazem, o prazo é bem pequeno, né? Se não me engano, o aluno já recebe, né? Aquela pessoa que quer aplicar para o visto já recebe essa análise em um curto tempo e com isso ele conhece todas as etapas que ele vai de fato para que ele tenha sucesso na aplicação do visto. A gente sempre desencoraja as pessoas a não aplicarem o visto por conta própria, porque a gente sabe da complexidade do processo. Não é que seja difícil, mas que requer, né, uma assessoria e uma especialização. Então, por que não aproveitar e ter o serviço de vocês, né? Que eu acho fundamental para esses alunos que estão pensando em embarcar essa jornada, né? gente, eu queria falar para vocês assim que não é uma questão de vender um serviço assim, de forma nenhuma, não é minha primeira intenção, não é essa. O meu primeiro objetivo é seu visto ser aprovado. Então, para o seu visto ser aprovado, existem alguns passos que é importante você tomar cuidado. Por exemplo, a comprovação financeira é Sim. fundamental. E aí a gente pega pessoas que simplesmente colocam os extratos bancários lá, achando que é suficiente para o oficial avaliar. Não é. Você tem que fazer todo um planejamento financeiro. Por exemplo, quanto que vai ser o curso, se você já deu entrada ou não. Para surpresa de muita gente, as pessoas pensam que só pagar a matrícula já é suficiente. É suficiente, talvez, para você receber uma carta de aceitação. Mas se você quiser aumentar a chance do seu visto, a gente sempre recomenda que você pague no mínimo o primeiro semestre. Então, isso aumenta a chance de aprovação do seu visto, porque dá credibilidade à aplicação. Então, a É gente legal olha. você falar isso, Renata, porque na UCW, por exemplo, né, eu vou falar também um pouco aqui dos programas, da bolsa que a gente tem, mas na UCW a gente sempre usa a lógica dos termos, né? Então, o nosso plano letivo é composto de 4 termos, que seriam trimestres, e uma vez que o aluno submita, né, envia a matrícula para a gente não cobra taxa de matrícula, ele tem que pagar uma entrada. E essa entrada acaba sendo, a depender do curso, representando quase um ano do valor desse curso. O que também, né, como você está falando aí, que muitas pessoas às vezes não entendem como é que funciona o processo, o plano de pagamento, mas tudo é pensado de maneira com que ele tenha uma aplicação de visto sólida e que ele consiga, né, obter o maior sucesso.
Porque quando o oficial pega a sua aplicação e vê que você já pagou uma boa parte do curso, ele entende que você está sério no seu propósito de vir estudar e que você não está simplesmente pegando a aplicação do seu visto para entrar no Canadá. Então, nós recomendamos que seja feito esse pagamento, sim. Mesmo que o college não exija o pagamento, a gente recomenda esse pagamento. Então, você vai fazer toda essa a organização financeira. Você vai mostrar os seus extratos, você vai mostrar que você tem um salário, que você tem um imposto de rendas. Talvez você precise de um sponsor. A gente vai avaliar se o sponsor que você tem se enquadra no perfil de um possível sponsor ou não. Então, a gente vai te orientar de toda forma. Uma coisa que é muito importante, que não dá para ser feito de qualquer jeito, é a carta de intenção. Por quê? Porque a carta de intenção é a forma que você tem de conversar com o oficial que vai avaliar. É muito raro que o consulado te chame para uma entrevista, é muito raro que o consulado te ligue. Então, você não tem um acesso direto à pessoa que está avaliando o seu visto. Já que você não tem esse acesso direto, qual é o seu acesso? Através da sua carta de intenção. Então, é importante que você essa contar carta a sua história, né? Para aquela pessoa que vai avaliar o seu caso, o seu pedido, né? Para eles poderem te conhecer. Nessa carta de intenção, você vai pegar exatamente o quê? Vai dizer como que esse curso vai trazer benefício para a sua carreira, quais são as matérias que mais te interessam, como que isso vai enriquecer o teu currículo. Você vai colocar informações sobre o seu background educacional, sobre sua experiência profissional, coisas que deixam o oficial com mais tranquilidade de aprovar o seu visto. Então, e justificar também, né, Renato, o objetivo daquele curso, desculpa te interromper, mas o objetivo daquele curso para você, aluno, né? Porque às vezes a gente recebe, por exemplo, matrículas de pessoas que são super qualificadas, que já têm, né, uma certa graduação, um certo MBA aqui no Brasil, às vezes querem fazer um curso na nossa universidade que é mais baixo, assim, em relação a pré-requisitos, né? Que é voltado para pessoas mais jovens e tal, como o Associate of Arts que a gente tem. Então, alguns cursos, a depender do perfil do aluno, a gente também já faz essa triagem, não indica, porque a gente sabe que na hora dele comprovar, né, para o oficial de imigração, através da carta de intenção e todos os documentos que ele tem que provar, talvez não faça muito sentido. Então, também esse cuidado já começa na escolha do curso, né? Às vezes, gente, é necessário você dar uma parada um pouco e falar assim, peraí, eu preciso juntar um pouco mais de dinheiro para aplicar em setembro, para aplicar em maio, outubro. Você se organiza quando você conversa com a pessoa que trabalha da área, você se organiza de uma forma melhor, mais eficiente. Às vezes a gente pega pessoas que querem aplicar de qualquer jeito o visto, não querem aplicar mais rápido. Quando você vai ver a comprovação financeira dessa pessoa, está muito fraca. E aí significa que o visto dela vai ser negado? Não, significa que a chance de negativa é maior. Então, talvez, nesse momento, é melhor você dar uma parada, organizar mais a questão financeira e aplicar com mais segurança. Outro ponto que eu acho muito importante quando você faz uma aplicação de visto é você, se você está casado ou não, você também explicar o próprio cônjuge, fazer uma carta explicando o que é que ele quer vir fazer aqui. Porque o fato de o aplicante principal ser aprovado não significa necessariamente que o cônjuge vai ser aprovado. A chance de aprovação é grande. É ótimo você falar isso, que muita gente não sabe, né? Já acha que talvez seja uma permissão automática e que, eu fui aprovado, meu cônjuge vai ser, ele vai poder trabalhar full time. Não é bem assim no caso, né? Não, eles fazem a análise do perfil dos dois. É claro que se o aplicante principal é aprovado, a chance de aprovação do cônjuge é muito grande, mas não é garantido. Então, assim, é importante analisar os dois lados. Estão os dois empregados ou não? Quanto tempo está desempregado? Quanto tem de conta bancária, de investimento? Coisas desse tipo. Tem imóveis? Não tem? É importante vender o imóvel para ter a condição financeira? Ou é melhor deixar para ser vínculo? Então, todas essas coisas só podem ser analisadas de forma individual. É um serviço muito individual. Não tem como você fazer que nem uma receita de bolo que serve para todo mundo. Não é dessa forma. Com certeza. O visto é uma coisa muito assim personalizada. Tem que ser feito um visto para você, para o seu perfil. Não um visto que é aplicado para todo mundo igual. Não, tem aqui os requisitos mínimos e pronto. Está aqui, preenchi os requisitos mínimos e vou aplicar. Não funciona desse jeito. Isso é algo que a gente sempre fala, sabia? Quando a gente está falando de intercâmbio, né, que envolve também o processo de visto, a gente sempre fala que o que deu certo para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu primo, talvez não dê certo para você. Muitas vezes não, porque cada processo é individual, ainda mais quando você está falando de visto. Se você está aplicando visto só para você, se você está indo com sua família, com filho, então acaba, né? Que cada processo é um processo e a necessidade dessa assessoria é muito grande. Eu mesmo já morei no Canadá também, morei em Toronto há muito tempo atrás, fiz um curso na época que podia, né, estudar e trabalhar com curso de inglês. E o meu processo de visto,
eu nem pensei duas vezes. Primeiro que eu não queria ter todo esse trabalho de aplicar sozinho, eu não sabia nem por onde começar. E eu já contatei a agência, no caso, né, que também fazia o processo de visto na época, para me ajudar. Porque eu sei que acaba sendo uma das partes mais importantes do projeto. Porque não adianta você se matricular, você ser bem sucedido. No caso, como a gente está falando aqui, né, eu hoje represento a UCW, então a gente tem programas de graduação MBA. Não adianta o aluno ser aceito se depois ele não vai conseguir seguir, né, de uma maneira apropriada o processo de visto, não vai ter sucesso, então, né, não vai poder, depois da aprovação da própria universidade, não vai poder embarcar para o Canadá. Então, a gente sempre indica, é um dos motivos que a gente até convidou você hoje justamente para poder esclarecer tudo isso, né, reforçar para as pessoas a importância de ter um serviço desse. E agora acho que eu queria que você contasse para mim um pouquinho como seria, né, para conseguir o visto de estudos, a questão de documentação, o que é que ele precisa. Mas antes disso, eu só queria falar um pouco dos nossos programas, pode ser? Pode, claro. Ó, a Marisa está falando aqui, escolher International Travel, assim, há muito tempo atrás, quando eu viajei pela International Travel, que hoje é uma das nossas grandes parceiras aqui também, além de outros agentes, né, claro, na região de Salvador. A minha parceira também aqui da UCW, que trabalha comigo aqui no Brasil, Luciana Duarte, está aqui hoje assistindo a live, até colocou o nosso site para quem tiver esse. Mas, pessoal, só falando um pouquinho, né, quem sou eu, meu trabalho e tal. Hoje eu e a Luciana nós somos o que se chama de Business Developer, representante da UCW aqui no Brasil, a University of Canada West. Como a Renata estava falando, a Renata mora em Vancouver, a nossa universidade fica em Vancouver, uma das principais cidades de British Columbia. E hoje a UCW ela oferece programas para todos os tipos de perfis que a gente chama. Hoje a gente tem programas de graduação, a gente tem 2 programas de bacharelado, que seria o Bachelor of Commerce e o Bachelor of Arts in Business Communication. Uma seria a graduação em Comércio Exterior e a outra a graduação em Comunicação Empresarial. A gente tem o nosso programa de MBA, que acaba sendo hoje o carro-chefe da universidade. A maioria dos nossos alunos são alunos de programa de MBA. E a gente também tem um programa muito interessante que a gente tem feito uma campanha de divulgação aqui no Brasil, que seria o Associate of Arts, Renata. Depois até queria que você falasse, né, assim, qual seria, como seria o processo de visto para esses programas, mas o Associate, ele é voltado para os alunos que saíram do ensino médio, que ainda não têm diploma, e que ele funciona mais ou menos como um bacharelado interdisciplinar. É um programa que tem duração de 2 anos, os alunos ao longo desses 2 anos vão pegar vários componentes curriculares, né, que são pertinentes a vários tipos de programa, e vão poder, ao final, vão ter um certificado de 60 créditos, certificado e 60 créditos universitários, e com isso vão poder fazer uma graduação dentro da UCW, migrar para uma outra instituição fora da nossa universidade, ou até simplesmente aplicar para o PGWP. Todos os nossos cursos são elegíveis ao PGWP. Você falou também um pouquinho do Express Entry. Todos os nossos programas, né, a gente fala que dão 30 pontos no Express Entry. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, né, a questão do visto de estudo, da aplicação para esse visto, o que seria esse PGWP, que é uma permissão de trabalho, né, após a graduação de até 3 anos. Conta um pouquinho mais para a gente. Então, gente, o primeiro passo para você tirar o visto de estudo é você definir exatamente qual a região que você vai, o curso que você vai fazer. E aí, quando você definir isso, que você faz a matrícula, você vai receber uma carta de aceitação. Sem essa carta de aceitação do curso, a gente não consegue aplicar um visto de estudo. A gente precisa ter uma carta de aceitação do programa. Então, você tem que aplicar para uma universidade, para o college, para a UCW, aplica para a UCW, faz o processo de admissão deles. Eles vão te dar uma carta de aceitação desse curso e com essa a carta de aceitação, a gente pode dar entrada no visto. O que vai ser avaliado no visto? Vai ser avaliado o programa que você vai fazer, se ele tem alguma relevância na sua carreira profissional no Brasil, quando você regressar para o Brasil. Eles vão avaliar a sua condição financeira, eles vão avaliar os seus vínculos com o país de origem. É claro que se você é uma pessoa jovem, como o Diego estava dizendo, tem um programa do Associate que é para quem acabou o 2º grau e não tem uma carreira definida. Nesse caso, sendo mais jovem, fica mais fácil o processo, porque você vai receber toda a comprovação financeira dos seus pais. Agora, quanto mais velho você for, é esperado que você tenha a sua condição financeira, que você não dependa totalmente de uma outra pessoa. Então, o índice de aprovação de pessoas mais jovens é muito grande quando os pais têm a condição financeira de enviar os filhos para estudar aqui. Então, você prova a carta de aceitação, comprovação financeira, comprovação de vínculos com o Brasil. Eles vão checar o seu histórico de viagem, se você é uma pessoa que já viajou para outros países ou não, ou por que não viajou, coisa desse tipo. A gente faz toda a organização dessa papelada e a revisão da sua carta de intenção.
Quando esse visto é aprovado, é uma boa notícia, você pode vir para cá, para o Canadá, você vai apresentar a documentação toda no aeroporto, você vai começar seu curso e você já vai poder trabalhar aí 20 horas. O que é Sim, excelente porque você tem um retorno do investimento que você está fazendo. Às vezes, Diego, as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas estudar no Canadá é muito caro. Só que se você colocar no papel os benefícios que você recebe de retorno com esse estudo no Canadá, o que você gastou é muito pouco. Por exemplo, casais que vêm com filhos para cá. Depois do primeiro ano estudando no Canadá, que você faz a sua primeira declaração de imposto de renda, você já começa a receber benefícios por cada filho que você tem aqui. incrível, né? Foi até uma das Incrível. perguntas, Renata, desculpa até te interromper, mas uma das nossas parceiras aqui, a Go Intercâmbio, perguntou, e quem tem crianças? As crianças podem estudar em escola pública enquanto um dos pais está, no nosso caso, né, na universidade? Sim, se a universidade ela está nível, por exemplo, a UCW tem nível de degree, de bacharelado, de mestrado, mesmo sendo uma instituição privada, as crianças podem ir para a escola pública, sim. Tem províncias que têm umas regras um pouco diferentes disso das outras, mas de uma forma geral, se for college público ou se for college particular, nível de degree, as crianças estudam sem problema nenhum. Então, você vem para o Canadá, você começa a trabalhar aqui, você tem trabalhando 20 horas, mesmo que você ganhe um salário mínimo. Você fazendo a sua conta, você vai receber uma média de $30.000 por ano. Ou seja, é muito dinheiro se você comparar Nossa, com certeza. com a realidade do Brasil, não é? É A gente muito. sempre fala disso, o que você está falando é perfeito. A gente sempre fala, tanto eu quanto a Luciana, quando a gente está fazendo eventos, né, com os nossos parceiros, justamente do que você falou, do retorno ao investimento. Se você vem, né, sozinho, o retorno, como você falou, a gente, fazendo os cursos da UCW, você já vai poder trabalhar 20 horas por semana, 40 horas durante os intervalos. Após a graduação, você vai poder aplicar um PGWP, né, que seria a permissão de trabalho após a graduação de até 3 anos. Então, se você coloca isso na ponta do lápis, sendo você um estudante sozinho ou com família, quando você considera o valor que você vai pagar de escola para o seu filho aqui no Brasil, se você soma isso, o curso de inglês, tudo isso, quando você coloca, né, na ponta do lápis, como a gente chama, o retorno ao investimento acaba vindo de uma maneira muito rápida, é algo que se paga, né, de uma maneira rápida. Então, a gente tem que falar para as pessoas, busquem as informações, né, seja busquem as informações em relação ao curso com a UCW, em relação à questão de vistos, com a Go North ou com as agências que vocês escolherem para dar seguimento ao seu projeto e desmistificar. A gente sempre trabalha para desmistificar esse mito, né? Que o intercâmbio seria uma coisa cara, que seria uma coisa que não é acessível para todo mundo. Claro que requer muito Então, planejamento. Pode e se falar. você coloca, Diego, assim, quanto que é uma escola particular para um filho seu no Brasil? É muito caro. Se Nossa, você com coloca certeza. o que você está economizando na escola do seu filho, porque aqui as escolas públicas são de excelente qualidade, super seguras, com educação de ponta. Então você coloca que você não vai ter que pagar a educação do seu filho, que você vai receber benefício do governo, que você vai ter acesso a entrar no mercado de trabalho. Você vai ter orientação dos seus instrutores de como fazer. Muitos deles ensinam como fazer currículo, te dão dicas de feiras de trabalho. Ou seja, são muitos benefícios que você tem que vale a pena esse investimento. Então, eu não vejo como uma despesa, mas eu vejo como um investimento. Por Com exemplo, eu certeza. vim para o Canadá já como imigrante. Eu não vim como estudante internacional, porque na época que eu apliquei era muito mais acessível, era mais fácil. E mesmo chegando aqui, eu fui estudar. Eu fui para um college. Por que eu fui para o college? Eu precisava ir? Não, eu não precisava. Mas eu sabia que estudando aqui, tendo a educação canadense, seria mais fácil as portas de emprego se abrirem para mim. E de fato foi. Então, o fato de você estudar no Canadá é uma oportunidade de você ter acesso ao mercado de trabalho. Eu queria chamar a atenção para vocês aqui. Acho que alguém me fez uma pergunta aqui das áreas de demanda aqui em British Columbia. Sim, eu Gente, já eu te vou falar o perguntar. seguinte: a lista é ampla. Eu não tenho como mencionar tudo aqui. Tirando as tecnologias que vocês sabem que é uma área muito buscada, eu vou te falar, é muito difícil você ver uma pessoa desempregada aqui no Canadá, aqui em British Columbia principalmente. Todo mundo consegue emprego, todo mundo tem acesso ao mercado de trabalho com muita facilidade. O que a gente vê é o seguinte: o primeiro trabalho você talvez não consiga no mesmo nível que você tinha no Brasil. Afinal de contas, você está chegando em um outro país que ninguém te conhece, você está começando de novo.
Então, o primeiro, você tem que dar uns 3 passos para trás. Mas depois que você consegue o primeiro emprego, os outros fluem com muita naturalidade. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que Com nós, como certeza. Brasil, como Estados Unidos, como todos os países do mundo, a gente está enfrentando uma pandemia agora. Então, as áreas mais afetadas nessa pandemia têm sido as áreas de hotelaria, que são as áreas de restaurante, de hotel. Por quê? Por causa eles tiveram que diminuir o número de clientes para manter a social distance, que ele fala, a distância segura entre uma pessoa e outra. Reduzir a capacidade, né? Reduzir a capacidade. Então, essa é uma área que foi atingida com a pandemia. Quanto que isso vai durar, a gente não tem como estipular agora, porque tudo isso é muito novo. Mas eu vou te dizer uma coisa, como eu falei anteriormente, eu conheço muita gente, não só pelo tipo de trabalho que eu faço, mas porque eu sou muito envolvida em algumas questões sociais aqui, tenho acesso a muitas pessoas. Todos os meus amigos e conhecidos estão trabalhando, estão empregados, estão bem. Então, assim, o Canadá é um país que te proporciona um crescimento profissional. Você aqui não vai ser discriminado, como acontece em outros países que você não consegue entrar na sua área de trabalho. Aqui você consegue. Então, assim, eu não sei qual tipo de trabalho que você faz. Dá uma pesquisada no Job Bank, por exemplo, no Indeed, faz uma busca que você vai ver que tem emprego sobrando. E o que é que você pode falar, Renata? Desculpe te interromper, já que você está falando dessas áreas de demandas, né? A UCW hoje ela é uma universidade, né? Como a maioria das pessoas que seguem a gente aqui sabe, que já pesquisou sobre a nossa instituição, que oferece curso de graduação MBA na área de negócio. Então, todos os nossos cursos são voltados para a área de business. Profissionais que querem se formar na área de marketing, comércio exterior, liderança e etc. O que é que você pode falar dessas áreas em relação à demanda, à profissão, né? Mercado de trabalho dentro de British Columbia? Excelente, gente. As áreas de business são áreas excelentes. As pessoas entram no mercado de trabalho e ganham bem. Por exemplo, um assistente administrativo que no Brasil eu não sei quanto que ganha, mas talvez não é uma área tão respeitada. Aqui você ganha super bem. Algumas semanas eu fiz o processo de imigração de uma pessoa que era secretária. O salário dela estava quase na faixa dos $90.000 por ano. Então, se você vê isso, é muito dinheiro. É muito raro uma secretária ganhar esse valor aqui no Brasil, né? Se você converte, exatamente. Então, é o quê? R$30.000, mais ou menos, por mês. Exatamente. Mas por quê? Porque ela é dessa área administrativa, ela galgou um trabalho primeiro, depois foi para outro, recebeu uma oportunidade maior e está aí. Então, a gente vê esse tipo de crescimento sendo possível aqui no Canadá. Se você é bom no que você faz, você não precisa ser um dentista, um médico, um advogado para ganhar bem. Você vai ganhar bem no que você faz. Agora, de novo, o primeiro trabalho vai ser difícil, o primeiro trabalho vai ser complicado, porque ninguém te conhece. Mas a partir do momento que você é contratado, você mostra serviço, os outros empregos vão fluindo. E cada um que vai aparecendo vai te oferecendo mais, porque eles precisam de mão de obra qualificada. Eles precisam de pessoas que estudaram, que se capacitaram, que têm experiência profissional. Por isso que eles chamam de skill worker, que é um profissional qualificado, uma pessoa que tem uma bagagem de experiência profissional. Então, vale a pena você vir conhecer, vale a pena você tentar. Eu costumo dizer, Diego, que assim, mesmo que você não queira ficar, o fato de você ter experimentado a imigração vai abrir seus horizontes. Você pode voltar. Você pode voltar para o Brasil com um currículo totalmente diferenciado, inglês fluente, com a experiência de ter trabalhado fora do Brasil. Isso abre oportunidades de emprego. As portas que se abrem aqui são inúmeras, né? A gente costuma falar que ninguém volta de intercâmbio igual. Sempre você vai acabar voltando, seja profissionalmente ou pessoalmente, uma pessoa melhor, mais qualificada, mais capacitada para o mercado daqui também, que carece minimamente que as pessoas falem inglês, porque a gente sabe que muitas pessoas aqui no Brasil não falam, né? O que acabam perdendo vagas de emprego por conta disso e tudo. Mas, Renato, uma coisa que você falou que queria chamar a atenção, que é importante também os alunos, claro que eu estou falando aqui em nome da UCW, mas é importante que os alunos, quando pensem no projeto de Canadá, né, quando pensem em estudar e viver e trabalhar no Canadá, busquem muitas informações também sobre a instituição que ele vai querer aplicar. Porque, pessoal, a gente falou aqui do PGWP, né, que seria o Post-Graduation Work Permit. Nem todas as instituições oferecem o PGWP. Se a pessoa entrar, né, no site do próprio governo canadense, vai ver as instituições que oferecem, vai ver que a UCW está listada lá. Então, é sempre bom você pesquisar, você ter o máximo de informação, né, sobre o destino, no caso Vancouver, sobre a instituição, para que você não tenha nenhum contratempo. Eu estou falando isso, Renato, porque a gente já teve, por exemplo, casos de alunos que queriam, né, depois que o visto foi aprovado, já matriculado em outras instituições,
estudar na UCW porque ele descobriu, por exemplo, que a instituição que ele tinha aplicado não oferecia o PGWP. E isso acaba sendo muito complicado. Por isso a gente sempre foca em passar todas as informações, e ser claro, é algo que você pode encontrar tanto no nosso site como no do governo canadense também, e saber desde o início qual instituição você quer aplicar, o que é que aquela aplicação, uma vez você sendo aceito, vai trazer de benefício para você, para sua família, para quem estiver ingressando nesse projeto. No caso da University Canada West, como você estava falando, né, por oferecer degree, por ter uma série de pré-requisitos que hoje atende em relação ao governo canadense, a gente consegue que os alunos trabalhem durante as aulas 20 horas por semana, 40 horas durante os intervalos, e que todos os nossos programas sejam elegíveis ao PGWP e também contribuam para a pontuação da Express Entry, que hoje, aí você me corrige também, né, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas é um dos programas de imigração mais procurados, né, para quem quer imigrar para o Canadá, e acaba sendo um dos caminhos mais buscados pelos estudantes, né? Você pode falar um pouquinho do programa para a gente, da questão da pontuação, Então, como é que assim, funciona? eu queria deixar para vocês claro uma coisa. O PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, que é a autorização de trabalho depois de formado que o Diego está se referindo, ele é a cereja do bolo. Por que ele é a cereja do bolo? Você tem um bolo, que é você vir para o Canadá, você vai estudar, vai vivenciar uma nova cultura, vai ser maravilhoso. Só que o PGWP vai te dar a possibilidade de você trabalhar aqui full time até 3 anos. Isso significa depois da graduação, né? Depois da graduação. Durante então, você pelo já trabalha tempo, também. você trabalha. Então, você vai ter, durante o estudo, 20 horas de trabalho. Depois do estudo, você vai poder ficar no Canadá como trabalhador. Ou seja, trabalhando até 3 anos. Por que ele é a cereja do bolo? Porque esse tipo de trabalho no Canadá é o que vai te abrir portas para uma imigração direta. Então, se você está trabalhando aqui, vamos supor, você está trabalhando em British Columbia e você tem uma idade mais avançada, o Express Entry, que o Diego está se referindo, ele é um sistema e ele beneficia as pessoas mais jovens. Então, a gente tem clientes, às vezes, de 45 anos, 49 anos, que não tem uma nota boa no quesito idade, que é melhor ele vir para o provincial. E o provincial de British Columbia, como a gente está se referindo ao UCW de Vancouver, ele pega pessoas que estão trabalhando aqui dentro. Então, você está trabalhando aqui dentro do NOC 0A ao B, que é uma nomenclatura para cada profissão que tem aqui no Canadá, tem um número. E se você está dentro dos números que são do nível 0A ao B, você pode aplicar para a imigração. Tem também programas para quem não é do 0A ao B, tem programas do Semi-Skill, que é para C e D, mas de uma forma geral, os clientes da gente que vem estudando para cá, eles se enquadram no 0A ao B, que é no International Graduate. Ou seja, você veio para cá, você se formou, pegou o PGWP e começou a trabalhar, você pode aplicar pelo International Graduate, que é um programa de imigração provincial de British Columbia para pessoas que se formaram aqui no Canadá. Então, é uma ótima oportunidade de imigração. Mas se você tem a pontuação direta, você fez 1 ano de trabalho aqui com seu PGWP. Você pegou o PGWP, se formou, começou a trabalhar e tal. 1 ano somente aqui vai fazer com que sua pontuação aumente bastante. Porque além de você ter a educação canadense, que ganha pontos, pelo que o Diego está dizendo, ganha pontos, porque a escola é qualificada, você pegou no nível de degree PGWP, você ainda tem a pontuação pela experiência profissional. Então, você acaba passando na frente de todo mundo. Então, quando você vê essa pontuação, essa nota de corte do Express Entry, é porque tem muita gente que está estudando, trabalhando, se formando aqui e conseguindo uma pontuação mais alta pela experiência no Canadá. Então, assim, se você está no Brasil, você tentou lá, fez uma análise de perfil, viu que sua pontuação está baixa, você decide vir estudar aqui, a gente já faz uma simulação para você da nota que você teria trabalhando aqui 1 ano, ou da nota que você teria estudando aqui. Outro ponto que eu queria chamar... E outra coisa, Diego, que eu queria chamar a atenção, você pode, antes mesmo de se formar, já aplicar para a imigração. Por quê? Talvez você está estudando, mas o seu cônjuge, que tem direito à autorização de trabalho aberta pelo período que você está estudando, talvez o seu cônjuge consiga a oferta de emprego. Talvez ele já pegue 1 ano de experiência profissional. Então, o seu cônjuge pode aplicar para a imigração e você deixa de ser o aplicante principal para ser o dependente dele no processo de residência permanente. O que você falou, Renato, que é de certa forma comum, pelo que a gente estava pontuando aqui, de quão bom é o mercado, né, de trabalho em British Columbia, de todas as oportunidades, toda essa demanda que acaba crescendo de maneira exponencial, né? Exatamente. Agora, de novo, gente,
eu não sou uma boa vendedora, eu não estou aqui para vender, sabe? Eu compartilho mais a minha experiência. Tudo isso significa que seja, fácil, vamos piscar o olho, vai estar tudo certo? Não. Depende muito de você, tipo, se preparar, adquirir as informações necessárias, saber exatamente o curso que você vai fazer, se Com você vai se certeza. dar bem nesse curso, aprimorar o seu nível de inglês. Se você tem um nível de inglês bacana, isso vai te ajudar a passar pelas entrevistas de trabalho, vai te ajudar a ser aceito no college mais rapidamente. Então, você tem que fazer a sua parte também. A nossa parte, a minha do Diego, é te auxiliar, dando as informações necessárias que você tem para ter um plano de sucesso. Então, uma dessas informações que você tem que anotar aí, guarda aí. Se você puder vir para a UCW para pegar o PGWP, você vai ter mais chances de imigração do que você tentar um college que não te dê direito ao PGWP, que seja um college que você só venha estudar. Porque a gente vê, Diego, isso acontece muito. Sim. Eu resolvi fazer esse curso, cheguei aqui, agora eu quero ficar. Como é que faz para eu ficar? Porque não pesquisou antes, né? A gente Porque sempre fala, por exemplo, Renato, uma coisa que você com certeza vai concordar comigo, que intercâmbio você não faz da noite para o dia. Quando você está falando de processo de visto, a gente sempre recomenda os nossos alunos aplicarem com 6 meses no mínimo de antecedência. 6 meses a um ano. Então, a gente está falando, por exemplo, a UCW seria a primeira etapa. Você vê os nossos programas, gostou, acha que se adequa ao seu perfil, beleza. Você aplica, não tem taxa de matrícula, você sendo aceito, vai receber, como a Renata estava falando, né, a LOA, que seria a carta de aceitação final, e com isso você inicia o processo de visto. 6 meses a um ano. Você não pode querer saber todas as informações da noite para o dia, ou já embarcar. E lá na frente, se você faz isso de uma maneira precipitada, de uma maneira errada, como você pontuou muito bem, Renata, aí você pode ter problemas de, às vezes, poxa, não escolher um curso tão legal, uma instituição tão bacana, ou não foi por um caminho tão bom, né? E vai querer permanecer, e aí as possibilidades acabam se fecham para você. Você não vai ter tantas como você teria pesquisando e buscando uma instituição como a nossa, que oferece PGWP, que você tem todas essas possibilidades que a gente pontuou aqui, ou tendo assessoria de vocês. Isso é muito importante, né? Você pontuou também sobre a questão do inglês. Primeiro que sem o inglês o aluno ele não ia conseguir aplicar para o UCW. Claro que hoje a gente oferece, né, uma série de opções para que esse aluno comprove a proficiência no inglês. Ele pode fazer através do IELTS, do Cambridge. A gente passou a aceitar o Duolingo agora. Mas a nota mínima no IELTS, por exemplo, falando do exame do IELTS, seria 6,5, né? Do Duolingo seria 110 pontos. Então ele já precisa ter esse inglês. Ele também poderia aplicar através do programa PEF, que a gente pode passar com mais detalhes, mas ele já precisaria do requisito da língua, além de outras documentações que a gente pede, para que ele possa aplicar. Porque sem a língua, ele não vai conseguir nem, né, ter um bom desempenho no programa, como também, às vezes, em relação a posições de trabalho, algo que ele almeja, pode ficar um pouco complicado, né? Exatamente. E voltando ao Express Entry, que é o mais popular, assim, o Express Entry é um sistema que engloba o Skill Trades, que é para algumas profissões técnicas, o Skill Worker, que é para se você está no Brasil, nunca veio para o Canadá, você talvez possa qualificar para esse, profissionais qualificados, de mais de um ano de experiência profissional, com nível de inglês legal. Essas pessoas buscam o Federal Skill Worker e o Canadian Experience Classic, que tem sido a melhor porta para quem veio para cá, para o Canadá, estudando e trabalhando. Por quê? Porque com esse negócio da pandemia, o Canadá começou a favorecer quem já estava dentro e começou a fazer sorteios, chamadas para profissionais que tinham um ano de experiência aqui. Então, a nota de corte caiu bastante. Então, todas as pessoas que vieram estudar aqui, que estavam no PGWP com um ano de experiência, conseguiram entrar por esse programa do Express Entry, para pessoas que têm um ano de experiência qualificada. Agora, para quem está fora do Canadá, que quer uma imigração direta, a pontuação está bem alta. A última nota de corte foi 475. Então, assim, é muito difícil uma pessoa hoje que não tenha um vínculo com o Canadá conseguir uma pontuação tão alta. Por isso que a gente tem visto brasileiros, né, pessoas de todas as nacionalidades vindo para cá estudar. Não é porque a gente queira vender curso o tempo todo, não, gente. Não é isso. Mas é porque é uma forma que você tem de aumentar a sua pontuação. E acaba sendo um caminho muito interessante, né? Porque através do estudo você vai conhecer a sociedade em si, como é que funciona o sistema acadêmico, quais são as habilidades que são mais requeridas no mercado de trabalho, fazer essa ponte, por exemplo, que a UCW faz, né? Apesar de ser universidade, quando as pessoas pensam em universidade, pensam muito em pesquisa, mas a nossa instituição é muito ligada ao mercado de trabalho, faz essa ponte com os alunos. Então, eu acho que acaba sendo muito mais interessante, a gente sempre ressalta
também não é para vender curso nem nada, mas para ajudar os alunos, orientar aquelas pessoas que têm esse projeto em mente, e que o caminho da educação acaba sendo um caminho muito interessante para você que está almejando, né, permanecer no Canadá ou seguir processo de imigração e tal. E a gente também sempre fala, né, quando o aluno chega, porque eu quero imigrar, a gente sempre fala, calma, a imigração é um processo muito longo, que requer várias etapas. Primeiro você tem, como a gente estava falando aqui, buscar uma instituição que ofereça qualidade, ofereça um bom custo-benefício, ofereça possibilidade de trabalho, ir para Vancouver, conhecer, né, estudar, morar no Canadá, ver se aquilo é para você. E uma vez lá, concluindo o programa, trabalhando já dentro da sociedade, suas possibilidades de migrar acabam sendo bem maiores. Então, a gente sempre tenta alinhar essas expectativas com os alunos, né? Muita gente me pergunta assim, tem uma idade, faixa etária ideal e tal. Sim. Gente, eu tenho visto todo tipo de idade, a pessoa imigrando. É claro que quanto mais velho você vai ficando, talvez você tenha mais dificuldade de se adaptar, mais dificuldade de adquirir uma fluência maior no inglês. Você tem algumas dificuldades, mas isso não é um limitador. Como eu falei, os programas provinciais, eles não, daqui de BC principalmente, eles não olham a idade. Você não perde pontos pela idade, você não deixa de ganhar pontos pela idade, porque a idade não é considerada. Então, a gente vê todo tipo de faixa etária vindo para cá estudar, trabalhar e migrar. Então, é possível sim. Eu volto a dizer, eu não conheço no mundo hoje um país que seja aberto para a imigração como o Canadá é. Você Com tem certeza. acesso ao programa de imigração. Em pouco tempo, você pode ter um passaporte canadense. Então, é comum você ver os brasileiros aqui tirando a cidadania canadense. Então, assim, eu não conheço. A Austrália não tem essa facilidade. Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, nenhum desses tem um programa de imigração tão acessível quanto o Canadá tem. Então, Um país que aproveite abraça tanto, né, Renata, o essa imigração imigrante. qualificada. Com certeza, não é qualquer tipo, né, de pessoa que vai conseguir migrar. É um país que abraça muito, né, essa imigração qualificada. E é isso que a gente sempre fala. Quando a gente tem algum aluno que contacta a gente através da agência e ainda está indeciso em relação ao Canadá, a gente não está aqui, como você falou, para vender nem para convencer ninguém, mas para passar as informações e para esclarecer o destino e a instituição em si, todas as possibilidades. Então, a gente sempre fala, você está em dúvida em relação ao Canadá, pesquise sobre outros destinos, mas quando você olha mais a fundo, como você estava falando, os benefícios que hoje o governo oferece, e aí, se a gente for falar, né, de todos os benefícios, principalmente agora na pandemia, a gente vai fazer 2, 3 lives, mas se as pessoas olharem a fundo todos os benefícios que o governo oferece para as pessoas que querem migrar, trabalhar e ter esse investimento, como você fala, o Canadá acaba sendo a melhor opção, sem sombra de dúvida. E se vocês olham a resposta que os países tiveram nessa pandemia, aqui, a Austrália praticamente disse, olha, se você é estudante internacional aqui, você não tem dinheiro, vai embora. Estados Unidos, se você não tem condições financeiras para ficar aqui como estudante internacional, vai embora. Agora, o Canadá, o que ele fez? Ele deu ajuda financeira a todo mundo que estava aqui precisando dessa ajuda financeira, que não estava trabalhando, que estava impossibilitado de trabalhar. Então, a gente viu uma resposta do governo que foi uma resposta positiva. Então, é um país que, de fato, abraça o imigrante, de fato, respeita o estudante internacional, respeita as pessoas que estão aqui temporariamente. Então, eu recomendo o Canadá, não porque trabalho com a imigração no Canadá, mas por viver aqui há 10 anos. Então, é um país que eu admiro, é um país assim que é encantador, é muito lindo o Canadá, tanto da parte de ser humano, quanto na parte da natureza abundante, do respeito ao próximo. Então, assim, é um país realmente apaixonante. É um país que olha muito para o futuro, né? Acho que ele acaba hoje estando muito distante da realidade de outros países por pensar tanto, né, no aluno, desse imigrante que está indo de maneira, né, buscando se qualificar. A UCW também, hoje, ela oferece também uma série de iniciativas para esse aluno que hoje está impossibilitado de viajar por conta da pandemia, indo muito de encontro ao que o governo oferece também, né? Hoje, por exemplo, a gente tem vários alunos que vão começar o nosso próximo intake agora em outubro de maneira online, e é bacana porque o governo canadense falou que o período que você estude online, isso aí até você pode reforçar depois, mas esse aluno começou o curso online aqui do Brasil, não pode viajar, se ele faz esse programa até no máximo 50%, todo esse período é contabilizado para o PGWP depois, né? Uma iniciativa legal também, Renata, que a UCW adotou,
é a seguinte: para esse aluno que vai começar online, quando ele puder viajar, que as restrições de viagem, né, caiam, quando ele chega no Canadá e o Canadá fala, olha, você vai precisar ficar 14 dias, 2 semanas em auto-isolamento, aí o CW está oferecendo, e aí já é a iniciativa da universidade, não do governo, mas a gente está oferecendo um voucher de $650 para ajudar esses alunos na chegada. Então, é como você está falando, né? Um governo muito humano, são instituições muito humanas também, né? Como no caso da nossa universidade, que busca, apesar do momento que a gente está vivendo, olhar para esse aluno internacional, fazer com que esse aluno continue o projeto, não desista do sonho e veja de que maneira a gente pode ajudar o aluno hoje. Eu acho que isso acaba sendo o mais interessante, o mais gratificante para esses alunos que estão aplicando, né? Então, esses alunos que vão começar online, o que eu acho positivo é porque eles vão poder começar online vivendo no Brasil, gastando em real. Então, eles não vão ter a despesa em dólar e vão ter o benefício do PJWP da mesma forma. Isso não vai mudar. Então, isso é excelente. Eu acho que é uma grande oportunidade. Agora, se vocês estão buscando aplicar agora para intakes futuros, eu sugiro que esse intake seja para setembro, maio ou setembro do ano que vem, para a gente ver se as coisas se ajeitam. Porque o que acontece é que quando você aplica um visto, você quer a resposta, você fica ansioso para querer vir. Sim. E aí fica aquele negócio, quando que vai ser aprovado? Eu tô checando no site, não sei o quê, aquela coisa toda. Só que, por enquanto, não está sendo possível essa viagem para cá. Então, é legal você falar... Desculpa, Hã? pode continuar. Não, eu ia falar da questão dos intakes. É legal você falar de intakes, né? Os intakes, pessoal, para quem está assistindo, seriam as datas de ingresso. Tem instituições que têm uma data de ingresso ao ano, 2, aí o CW oferece 4 datas de ingresso. Então, hoje você pode se matricular, a gente vai falar, né, do processo de matrícula, da bolsa que a gente tem, mas hoje você pode se matricular e a gente tem 4 datas de início, que seria janeiro, abril, julho e outubro. E como a Renata está falando, por conta dessa situação, né, que a gente está vivendo, esse período de incerteza, você acaba tendo 2 possibilidades. Vocês podem se matricular agora e começar online, já em outubro, daqui do Brasil, com esse custo diminuído, né, porque você vai estar pagando em real, ainda não vai estar viajando. Ou você pode aplicar agora, para aproveitar a bolsa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e começar um dos futuros intakes, como ela falou, abril, julho, outubro do ano que vem, já que a gente tem perspectivas, né, mais positivas para essas futuras datas. Exatamente. Se você não tem problema com ansiedade, eu acho que dá para você matricular e começar online. Agora, se você for que nem assim, a maioria dos nossos clientes, nossa, todo mundo querendo viajar, todo mundo querendo vir para experimentar e as coisas não estão acontecendo. Então, deixa todo mundo muito estressado. A gente teve bastante clientes que tiveram que mudar o intake. E aí é toda aquela coisa de mandar a nova LOA. Então, fica todo mundo muito estressado. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, é melhor você fazer sua programação para maio ou julho do ano que vem. Conversar com o Diego, conversar com a Marissa aí da International Travel, que está aqui mandando mensagem para a gente. E aí vocês podem fazer isso com mais tranquilidade. Com certeza. A gente tem mais uns 10 minutinhos, Renata. Parece que voou, são tantos assuntos que a gente não conseguiu abordar ainda. Então, acho que a gente pode responder algumas perguntas, né? Que eu já vi que tem várias perguntas aqui, eu nem consegui dar conta ainda. Mas antes disso, eu queria falar, pessoal, que a live de hoje, o objetivo é a gente poder falar um pouco de visto da universidade em si, do nosso programa de bolsa, mas também divulgar um evento que a gente vai fazer no dia 22. A gente vai fazer um webinar com uma parceira nossa daqui de Salvador, que está até aqui também, que é a Internet. A gente vai fazer um webinar, que é um evento virtual, fechado. A gente vai gerar um link de inscrição, depois deixar aí na página da Go North, na nossa, na da agência também. E nesse dia 22, às 17 horas, eles vão poder ter todas as informações. Vai ser um evento maior, a gente vai passar uma apresentação que a gente está preparando bem bacana para vocês, com muitos slides, muitas informações de maneira mais detalhada, porque eu sei que nessa hora de live acaba não dando tempo. Mas aí fica o convite e o lembrete, dia 22 de setembro, às 19 horas. Assim que a gente tiver o link de inscrição, a gente vai deixar para vocês, tá? Só respondendo algumas perguntas, Renata. A primeira, a Ana Carla perguntou aqui sobre um ano de high school, o que seria melhor, né? Esperar acabar o ensino médio e fazer a UCW, qual o custo da UCW, a partir de que idade? Como a gente estava falando, Ana Carla, não sei se você pegou esse momento da live, mas hoje a gente tem curso para vários perfis e várias idades diferentes. Para quem acaba o ensino médio, a gente recomenda muito o programa do Associate of Arts, que ele funciona como uma espécie de bacharelado interdisciplinar aqui no Brasil. É um programa de 2 anos, muito interessante, onde esse aluno vai ter acesso a várias áreas de estudo, como hotelaria, negócios, psicologia, marketing, e depois disso poder terminar uma graduação em um tempo menor na UCW e outras instituições.
Só para você ter uma ideia, né, a Ana Carla perguntou um pouco sobre valores. Se vocês quiserem mais informações, depois vocês podem mandar um direct para mim ou falar com algum parceiro nosso aqui no Brasil. Mas hoje, com a bolsa de estudo que a gente tem, o ano do programa, né, do Associate, por exemplo, que a gente está falando aqui, está saindo menos que US$ 7.000 canadenses, com todos esses prós, né, de trabalhar desde o início, 20 horas, 40 nos intervalos, PGWP. Então, quando, né, a Renata falou, coloca na ponta do lápis, o retorno ao investimento acaba sendo muito grande. Só para a gente falar um pouquinho da Bolsa, não vai dar para a gente entrar em muitos detalhes hoje, mas só rapidamente. Hoje a UCW está com a Bolsa de Estudos, que se chama America's Tuition, ou Bolsa das Américas, que é um incentivo para todos os países da América Latina, Central e Caribe, incluindo o Brasil. E a depender do programa, os descontos que a gente está oferecendo, a Bolsa chega até 60%. E isso faz com que o aluno do Brasil, hoje, consiga pagar o mesmo valor de tuition, né, o mesmo valor do curso que o aluno canadense. Então, Renata, eu pergunto a você, você que já mora 10 anos em Vancouver, que conhece tanto, né, de visto de imigração, de processos de college, de universidade, é normal o aluno do Brasil, né, pagar o mesmo que o aluno canadense, ou isso que a gente está oferecendo é realmente algo para o aluno pensar, considerar e iniciar esse projeto Não, fora do Brasil? é uma oportunidade maravilhosa. É uma oportunidade, assim, única, gente. É muito, muito, muito em conta, assim. Se você botar o benefício que você vai ter estudando aqui, com PGWP, trabalhando e tudo, não. Sem dúvida, excelente. Muito bom. Que bom. E muitas pessoas também perguntam, né, quando a gente fala de bolsa, se o aluno concorre, seria uma bolsa por mérito. Não, essa, no caso, é uma bolsa por nacionalidade, justamente um incentivo para a gente ter mais alunos dessas regiões, como no caso do Brasil. Então, basta você ter a nacionalidade brasileira para que você possa ganhar esses descontos que vão até 60% a depender do programa. Porém, para você poder aproveitar a bolsa, você tem que aplicar, enviar sua documentação, né, para a UCW, através do seu agente parceiro, até final de outubro. Então, é juntar a documentação, conversar com o seu agente, aplicar para a UCW, a gente não tem taxa de matrícula, como a gente falou, e uma vez sendo aceito, aí iniciaria o processo do visto. Já é bom vocês terem uma assessoria como a Go North, por exemplo, que a gente está trazendo aqui, que vai te orientar em todo esse processo que vai acabar sendo um fator decisivo também no seu sucesso na aplicação do visto, né? Deixa eu ver mais perguntas aqui, Renata. Alguém me perguntou sobre as cidades, alguém perguntou sobre Delta. Eu moro perto de Delta. Delta é uma Legal. cidade lindíssima, muito linda mesmo. A única principalmente para quem vai fazer high school, é excelente. Agora, o problema de Delta é que lá tem um túnel. Então, que para você chegar na Grande Vancouver, onde está a UCW e muitos colleges, você tem que passar por esse túnel, que às vezes se engarrafa na manhã e no final do dia. Então, muita gente deixa de ir para Delta por causa disso, mas é uma cidade lindíssima. É legal você até falar de chegar na UCW, né? Porque hoje a gente está indo para um novo campus, a gente vai ficar funcionando com 2 campos, mas a gente está indo para um novo campus que é dentro do complexo da Vancouver House, aí no centro de Vancouver. É um projeto lindíssimo, um projeto arquitetônico super prestigiado, renomado. Eu postei recentemente algumas fotos e vídeos desse novo complexo, mas a gente vai ter uma capacidade para mais de 3.400 alunos no coração de Nossa. Vancouver, e a gente está muito animado. A mudança ia ser agora em julho, mas por conta da pandemia vai acontecer em setembro. Então, também, para quem, os futuros estudantes que estão vendo a live, estão pensando em embarcar para o Canadá, já vão poder também estudar em nosso novo endereço. Perguntaram aqui também, a UCW é melhor do que college, então? Eu acho que não é muito questão de ser melhor ou pior. O que a gente está falando aqui são dos benefícios que as instituições como a UCW, né, por ser uma universidade privada e atender todos os pré-requisitos, como a gente estava conversando, oferece a possibilidade do aluno, em todos os cursos da gente, aplicar o PGWP ao término do programa e poder trabalhar desde o início. Então, claro, você tem que buscar a instituição que mais se adequa ao seu perfil, mas a UCW acaba sendo uma excelente opção para esses alunos que querem iniciar. Outra coisa que eu acho muito bom falar é o seguinte: quando você faz um college, se, por exemplo, se você não tem um nível educacional, você fez um college, você vai ter um certificate ou diploma. Essa é uma pontuação, certo? Se você já tem um bacharelado no Brasil, você faz um college, você vai ter um certificate ou diploma, você vai ficar com 2 diplomas. Agora, acima da pontuação de 2 diplomas é a pontuação de mestrado. Então, Sim. se você e uma pontuação de mestrado, ele faz um diferencial muito grande. Então, às vezes, a gente vê as pessoas vindo para cá para fazer mestrado porque elas sabem que vão pontuar mais na imigração depois. Isso tudo conta bastante, né, Renata? Com Exatamente. certeza.
Outra pessoa perguntou, e acho que você acabou explicando, né, a diferença que seria, perguntado aqui, entre o College e o SW. A Ana Carla perguntou se existem acomodações. Sim, a gente hoje tem uma parceria com a empresa Forstay. Então, para todos os nossos alunos que requerem acomodação, a gente pode disponibilizar o acesso ao link, esse portal, onde você pode estar buscando, né, a acomodação que melhor se adeque a você, ou também através da agência que você escolher para esse projeto. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, manda aqui, porque eu acho que a gente só tem mais 3 minutinhos. E aí reforço o convite para o nosso evento no dia 22. Perguntaram novamente qual o custo das US$7.000 canadenses. Hoje, com a Bolsa, tanto os nossos programas de graduação como a Social estão saindo nessa faixa de preço. Mas lembrando que é só até outubro, e aí, querendo mais informação, você pode ter em contato. Eu vi que a International Travel também já respondeu você aí. Acho que é isso, né, Renato? Se tem mais alguma coisa para falar, eu queria super te agradecer. Acho que eu já quero marcar mais vezes, não só webinar, mais live com você, porque realmente é muito conteúdo, é muita informação, né? E para quem está como a gente, que já foi intercambista, né, que já passou por esse processo, acho que é muito legal a oportunidade das pessoas terem aqui de poder tirar todas as dúvidas, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho na universidade, sobre vocês também com toda essa assessoria incrível de imigração, mas queria saber se tem mais alguma coisa para falar. Não, gente, eu acho que é isso mesmo. Planeje com cuidado a sua vinda para o Canadá. A gente toma muito, assim, eu principalmente, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo para não estar vendendo um sonho. Tipo, vai ser muito fácil. Não, você precisa realmente ter o pé no chão, fazer um planejamento bem elaborado para ter sucesso na sua vinda para cá. Isso é possível, tá? Não é algo impossível, não. Isso é possível. E para você, Diego, eu te agradeço muito pelo convite. Eu, quando chegar em Salvador, vou marcar com você e com a Marissa para a gente fazer alguma Nossa, coisa com juntos. certeza, a gente espera. Então vai ser muito bom. Vai ser muito bom conversar com vocês dois. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço novamente a disponibilidade e o seu tempo de estar ajudando a gente aqui hoje. Muito legal sua participação em tirar todas essas dúvidas, explicar mais um pouco, né, sobre todos esses processos. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, reforçar o nosso convite aí para o webinar no dia 22, às 19 horas do Brasil, 3 horas, né, Renata, aí, do Canadá, de Vancouver, de onde você está. E desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana também. Tá bom? Tchau, Tchau, tchau. gente.